Il était une fois dans la ville des foires une marchande des foires qui vendait du foie. Elle m'y dit ma foi, c'est la dernière fois qui j'ai vendu foie dans la ville des foires. Elle m'y dit ma foi, c'est la dernière fois qui j'ai vendu foie dans la ville du foie. Papararapa, papam. Bonjour, gente! Pronto, eu tô aqui hoje pra cantar. Eu vim cantar pra vocês. Será que vocês entenderam alguma coisa? Eu só sei que tem tanto foie, foie pra aqui, foie pra lá, foie pra acolá. É cheio de foie. E justamente hoje eu vou falar pra vocês de todos esses foie, explicando bem direitinho da onde vem todos esses foie. Hoje eu vou falar des homonymes e vou dar um bocado de exemplo para vocês, tá certo? Fiquem comigo até o final e vamos lá, gente! Hoje eu tô fazendo esse sujeito para responder um pedido de uma fã minha, Ivete. Ivete que mora lá nos lados de Versailles. É chique, viu? E hoje eu venho falar justamente des homônimos. Les homônimos são essas palavras que se pronunciam da mesma maneira. Vocês escutaram, né? Um bocado de foie que eu disse. Mas eles se escrevem todos diferentes e têm sentidos diferentes. Então os homônimos são isso. A gente pronuncia da mesma maneira, mas essas palavras não têm o mesmo sentido. Essa é a definição de homonyme. E a língua francesa, vocês sabem que ela tem as características, né? E às vezes cheio de nuances. E quando você estudou somente o mínimo da língua francesa, você vai ficar perdido quando o francês começa a falar você utilizando todas essas nuances que tem a língua francesa. Eu sei que eu vou terminar velha, caduca, mas e aprendendo francês até o final. Porque é assim, como uma segunda língua, eu tenho que estar aprendendo o tempo todo. Porque eu pronuncio mal as palavras. Eu troco uma palavra por a outra. É aquela catástrofe, apesar de estar aqui quase uns 30 anos, né? Mas sempre no aprendizado. Mas não quero desmoralizar vocês não, porque aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão querendo vir para a França, morar, trabalhar, não fique desmoralizado, porque apesar de meus erros, apesar da minha pronunciação, com esse sotaque que eu não aguento me escutar, eu tô me suportando agora, depois que eu tô fazendo esses vídeos. Mas antes eu não ousava falar em público. Apesar da minha profissão, estar no meu médico social, que eu tinha que falar, né? Mas eu não gostava. Quando eu começava a falar, todo mundo sabia. Eu já com minha cara de árabe, ainda mais quando eu abro a boca, com meu sotaque, todo mundo imediatamente percebe que eu não sou francesa. Mas para não desmoralizar aqueles que estão aprendendo a língua, que estão com esperança de aprender e ficar craque, isso não me impediu. Essas falhas, essa minha maneira diletante de aprender a língua, não me impediu de passar aqui na França 4 diplomas, não me impediu de fazer uma maîtrise, um mestrado, mas eu trabalhei demais. Eu me lembro quando eu passei o meu 3º diploma, eu trabalhei tanto, porque quando você está numa sala de aula, onde todo mundo ali maîtrise o francês, né, tem uma facilidade de falar o francês, de captar, né, todas essas petites nuances que tem a língua, você tem que trabalhar 10 vezes mais do que os outros. E teve um dia que eu cheguei em casa, cansada do trabalho, 5h30 da tarde, mas tinha que trabalhar, né, para poder passar meu diploma. Eu tava tão cansada que eu vomitei de cansaço, porque eu tinha que trabalhar mais do que os outros. Mas isso paga, por isso que eu tô dizendo a vocês, trabalhem. Aqueles que me escrevem perguntando, me fazendo questão sobre a língua francesa. Mas vamos lá ao essencial do dia, que são les homonymes. Quando eu digo para vocês, il était une fois, quer dizer, era uma vez, dans la ville de Foix, nesse momento eu estou falando de Foix, a cidade pertinho de Toulouse, uma cidade francesa. Une marchande de foie, aí eu já estou falando do fígado. Que vendait do foie, fígado. Elle se dit ma foi, minha fé, foi, aí é fé. C'est la dernière
fois é a última vez, fois é a última vez. Que je vends foie, que eu vendo fígado. Dans la ville de Foix, na cidade de Foix. Todas as palavras Foix, 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 Foix têm a mesma pronunciação, mas se escreve diferente. Por exemplo, você está na escola, está começando a aprender o francês e você pergunta à sua professora: professora, como é que se diz copo em francês? O copo de bebê. Aí a professora vai responder: copo a gente traduz como verre. Ok, né? Você aprendeu que copo se chama verre. Você chega aqui na França, alguém diz para você le verre, bois dans le verre. Aí você vai ficar doidinha, né? Sem saber o que diabo a pessoa tá falando. Aí você vai dizer: eu aprendi que copo é verre. Então a pessoa tá dizendo o verre, o copo bebeu dentro do copo. Você vai ficar doidinha sem saber o que danada a pessoa tá dizendo, né? Mas justamente essas nuances do francês, essa pronunciação igual e a escrita ou o sentido diferente, les homonymes, quer dizer com essa frase: le verre vert, a minhoca verde tomou água no copo. Le verre vert a bu dans le verre. Você vê que não tem nada a ver com o que a gente estava pensando no copo bebeu no copo. Então é isso, o francês a gente tem que aprender todo o tempo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de palavras homônimas. Uma palavra francesa que tem a mesma pronunciação, mais sentido diferente, por exemplo, é champ. Dans le champ de maïs, il y a plein d'oiseaux et j'entends leur chant. Chant é campo e chant é chanter, canto. Um outro exemplo: je vais vers le champ chercher des vers de terre. Eu vou em direção do campo buscar minhoca. Outro exemplo é a palavra sans. J'ai 100 euros dans ma poche. Eu tenho 100 euros no meu bolso. J'ai une goutte de sang dans ma veste. Sang aí é sangue. Uma gota de sangue. Um outro exemplo: j'aime pas le porc. J'aime aller me promener dans le porc. Eu não gosto de porco, mas eu gosto de passear no porto. Tá vendo? Por e por. Porco e porto. É a mesma pronunciação, mas a escrita diferente. Eu vou dar esse exemplo que se pronuncia e que se escreve da mesma maneira, mas não tem o mesmo sentido. Le comte et la comtesse de Versailles sont partis. O conde e a condesa de Versailles partiram. Le conte de Blanche de Neige é joli. O conto de Branca de Neve é bonito. Conte, le mari de la comtesse, e conte, o conto de fada. Outro exemplo, que eu gosto que só de sempre dar esse exemplo, porque ele é engraçado quando a gente faz essa diferença da língua portuguesa e da língua francesa. Por exemplo, le cou. J'ai un écharpe au cou. Tô com um lenço no pescoço. Donnez-moi un coup de main pour que je puisse finir mon travail. Me dê uma mãozinha para que eu termine meu trabalho. Também você pode utilizar fils. Mon fils, il est beau. Meu filho é bonito. Le fils do telefone é cassé. A pronúncia é a mesma e a escrita é a mesma, né? Homográfica. Mas não tem o mesmo sentido. Meu filho é bonito e o fio do telefone quebrou. Tá vendo as nuances do francês? E imagino que você deve estar dizendo: olha lá, como é que eu vou fazer para aprender o francês? Como é que eu vou saber fazer a distinção entre uma coisa e outra? Cada um utiliza sua astúcia, né? Por exemplo, para distinguir foie de fígado e foie de fé, eu pronuncio a palavra em português. Por exemplo, o foie de fígado é F-O-I-E. Aí eu pronuncio foi. E a gente tem que encontrar uma maneira, né, de poder se sair da situação. E quando é o foie de fé, eu digo foi, que é F-O-I. E dessa maneira eu vou aprendendo. Por exemplo, por de porco e por de porto, eu me digo o por vive na porcherie. Aí eu digo porcherie por. Eu sei que tem um C. E quando é o porto de barco, aí eu digo estação portuaire, portuária. Aí eu sei que porto tem um T.
Pronto, aí eu faço a distinção. Eu aprendo desse jeito, gente. Você tem que ter uma memória e também fazer uma associação com outra palavra da mesma família, ou você traduz a palavra em português. Muitas palavras eu traduzo em português. Ou às vezes eu nem traduzo, eu pronuncio todas as letras da palavra. Por exemplo, cada vez que eu vou escrever a palavra perspectiva, aí eu memorizei todas as letras das palavras e eu digo perspectiva. Perspectiva. Foi a memorização que eu fiz de todas as letras da palavra. E assim eu vou aprendendo, gente. Errando, às vezes pronunciando mal, mas a gente só pode se levantar quando a gente cai, né? Quando a gente tá no chão. Então pronto, eu caio, eu me levanto, eu caio, eu me levanto. E assim vou aprendendo. Já que a gente está falando dessas histórias de palavras com pronunciações iguais, escritas diferentes, etc. Tem uma palavra no vocabulário francês que é a menor palavra do vocabulário francês que tem todas as vogais. A, E, I, O, U. Essa palavra é oiseau. Oiseau quer dizer passarinho. O oiseau tem todas as palavras das vogais A, E, I, O, U. E com essa curiosidade, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça que existem essas nuances no francês e que você tem que ficar bem atento, né? Porque se uma pessoa chega com aquele exemplo que eu disse ainda agora a vocês, l'ouvert, vert, bois dans l'ouvert, você vai ficar doidinho sem saber o que é que a pessoa tá falando, né não? Um cheiro em todo mundo, bom final de semana. A semana que vem eu venho com outro jeito, já preparei, mas eu coloquei esse na frente. Um cheirão bem grande e bom dia a todo mundo. Tchau!